Olá a todos, bem-vindo a mais um Caminhando no Dharma, comigo, Ana Cristina Coda e com César Sampaio. Hoje a gente está aqui para falar sobre sonhos, é um assunto que está bem na moda, apesar de... Aliás, hoje eu sonhei bastante, viu, Cezinha? Bom, Mas assim, e não é sempre que eu lembro muito, acho que era por causa do assunto de hoje. Mas também, ó, só de ter falado, já estou tentando lembrar aqui e não lembro, porque normalmente é assim que acontece, né? Alguns a gente lembra bem, eu não sei porque eles ficam mais retidos, mas foram coisas muito loucas, assim, eu lembro que foi pulando de uma coisa para outra. Bom, e daí, como desse assunto, apesar de estar muito na moda, eu entendo muito pouco, hoje quem vai trabalhar aqui bastante é o nosso amigo César. Eu vou estar aprendendo. César, assim, o pouco que eu sei, que eu vou introduzir, é que a ideia é a gente trabalhar os sonhos lúcidos, como se a gente estivesse realmente vivendo eles, como se fosse uma outra vida, né? E precisa treinar isso, não é uma coisa óbvia, né? Porque os sonhos, eles têm muito a ver com a nossa realidade, sim, né? E quanto mais... Só que tem uma diferença. Aqui, quando a gente está vivendo normalmente, a gente se sente limitado pela nossa própria mente, né? Do que a gente aqui sabe que pode, que não pode. E lá do outro lado, parece que a gente caminha mais superpoderes, né? Então a gente tem, quando a gente aprende a controlar, as coisas ficam mais fáceis de se manejar do outro lado, as mudanças que a gente quer fazer e etc. Então por isso que é um grande recurso também para a gente. Mas isso assim, é o pouco que eu tenho ideia. Agora é seu, por favor. olá todo mundo. Eu, na verdade, sugeri essa temática para a gente poder falar nessa manhã com passarinhos cantando, que a gente acabou de acordar, super de bom humor. Tenho certeza que todo mundo acordou hoje de bom humor, porque a gente tem diversas possibilidades de abordar o mundo dos sonhos, né? A gente tem uma abordagem com certeza muito mais científica para tratar, e a gente tem uma abordagem, sim, do ponto de vista sobre como o budismo, como o próprio Buda tratou isso, para que o sonho seja uma ferramenta de auxílio e não de com mais confusão para a nossa própria mente, né? Então, vamos conversando também, porque a gente tem muitos níveis para poder tratar disso. Em todos a gente não vai poder entrar, mas em alguns eu acho que seriam bastante úteis. E aí eu vou começar explicando algumas coisas que eu andei estudando nos últimos anos. E se você tiver qualquer dúvida, a gente vai fazendo esse jogo de vôlei aqui. Então, assim, na verdade, o que acontece é que a nossa mente ela possui níveis de trabalho, né? E, infelizmente, o ser humano que não tem nenhuma preocupação com o controle ou o manejo, na verdade, né? O manejo da mente como uma ferramenta para a própria felicidade, acaba se atendo no nível mais externo dessa mente mesmo, né? E esse nível externo é o nosso sistema de sensório-motor. Então, são os sentidos e como a gente se move e o que a gente precisa para satisfazer esses sentidos, né? A partir do momento que a gente se recolhe para o descanso, para o sono, a gente dissolve uma camada desses sentidos. Isso que eu estou falando é a explicação que vem sendo trazida há milênios pela própria filosofia budista, né? Dentro do ponto de vista científico, existe uma outra explicação que vai levar no mesmo lugar, mas usa outros termos até. Mas quando a gente se recolhe, então, para o descanso, a gente cessa a atividade sensório-motora. Então, a gente para de se mexer e também a gente para de diretamente sentir, ouvir, ver, perceber os cheiros, os gostos, tudo isso cessa. E a gente entra num estado onírico, né? Essa palavra bonita, onírico, que significa aquele estado de sonho. E quem que está operando nesse momento? E aí é uma excelente maneira da gente começar a manusear a própria mente num estado de menos aderência a fatores externos e mais com aquilo que está dentro, né? Mais próximo da sua essência mesmo, né? Ainda está longe, a gente vai ver que ainda não chegou na essência, mas pelo menos a gente já acessou a camada mais externa nesse momento. Então,
por que eu pedi para a gente falar desse assunto, está muito linkado também com a morte, que é um tema que a gente vai abordar em algum momento aqui. Mas, do ponto de vista budista, a gente está sempre observando os fenômenos como impermanentes. A impermanência, ela está em todos os fenômenos o tempo todo. Então, não é assim que a pessoa estava bem e, de repente, ela morreu. Na verdade, tudo está morrendo, tudo está transformando o tempo todo. E para a gente trazer essa consciência para a própria existência, aproveitar melhor a existência enquanto ser humano, enquanto a gente está com essa roupinha aqui de ser humano, a gente trabalha muito a meditação sobre a morte, sobre a própria morte, né? E o estado de sono, ele é um ensaio. Não tem quando a gente está nas escolas de samba, vai ter o dia do desfile, então tem antes vários dias de ensaio para ver se está tudo certo, se o tempo está certo, se a fantasia, a dança está certa. É mais ou menos isso, porque esse momento da morte é quando a gente cessa definitivamente esta camada sensório-motora deste momento. E quando a gente se dissolve nessa camada mais mental, né? Ainda não chegou na energética, mas já está na mental, a gente tem muitas possibilidades. Na verdade, se abre um novo cardápio de possibilidades de evolução espiritual. Então, toda vez que a gente vai se recolher para o descanso, que a gente tem essa chance de dormir boas horas de sono, a gente pode fazer esse ensaio sobre a própria morte, porque a sensação de morrer vai ser muito parecida com a sensação de dormir. E o estado intermediário entre uma vida e outra é muito parecido com o estado de sonho. E isso é muito interessante a gente fazer essa análise, e eu trago aqui uma visão de sutra, de filosofia mesmo budista, que é dada no Lanrin, que é o caminho gradual à iluminação, de que os sonhos, eles manifestam os desejos e medos que a gente desenvolve, percebe durante o dia. E a mesma coisa vai acontecer no momento da morte. A gente vai ativar esse estado intermediário entre um renascimento e outro, exatamente pelos medos e desejos que a gente passou enquanto vida. Então, toda vez que a gente dorme e sonha, ele é um excelente indicativo para saber onde que está a nossa mente, onde que a nossa mente está posicionada, o que ela está buscando, se ela está mais presa a medos ou a desejos ou a coisas positivas. Ele é como se fosse um termômetro. Então, eu sei que às vezes eu dou aula para algumas pessoas e estou dando aula sobre karma, e aí a pessoa fala, poxa, eu queria que tivesse um termômetro, um relógio do meu karma, para eu saber se eu tô com mais karma bom, se eu tô com mais karma ruim, como que tá esse negócio. E um excelente indicativo é a gente analisar a própria atividade mental em repouso, enquanto a gente dorme, porque é ali que vai estar gravado as tendências da mente, né? Onde que a mente está se aderindo? Se é mais na emoção de medo, mais na emoção de violência, ou mais na emoção de felicidade, de prazer, ou algo positivo dessa maneira. E isso é legal, eu lembro muito de um ensinamento, eu acho que foi do Lama Yeshe, que ele explica que quando você, dentro de um sonho, você comete um karma negativo, esse karma realmente vai para sua conta. Então, se num sonho você encontrou uma pessoa que você não gosta, você ficou com raiva dela lá no sonho, e você estapeou essa ilusão de pessoa, você realmente produziu esse karma negativo. Claro que muito mais fraco, né? Menos intenso do que se fosse no mundo real, porque essa pessoa não existiu, talvez o regozijo não existiu, a intenção não existiu, mas existiu a sua projeção de objeto. O que é isso? A gente fabricou a ideia que a gente tem dessa pessoa. E isso é muito interessante, porque quando a gente está em estado de despertar, acordado, a gente também não está lidando com a pessoa em si. A gente está lidando também com uma projeção dela. A gente lida com a imagem que a gente criou. Até citei em um dos vídeos, né? De uma música da Marília Mendonça, que ela fala, eu me apaixonei pela pessoa que eu criei de você. Isso a gente está fazendo o tempo todo. A gente está criando uma imagem dos nossos pais, da nossa família. A gente está criando essa projeção. Então, quando a gente sonha, também é uma criação. Isso é interessante que o próprio Buda Shakyamuni, que é o Buda histórico, ensina que a vida é como um sonho. Ela é tão ilusória quanto um sonho, porque tudo que a gente tem contato, ele é uma recriação da mente. Então, se a gente foi dormir e sonhou com alguém que a gente não gosta e agrediu essa pessoa que a gente não gosta, isso também foi uma ação kármica, uma ação mental, não foi uma ação física.
mas ela também é uma ação. E esse tipo de situação serve para que a gente comece a perceber no que a nossa mente está posicionada. Uma mente bem treinada observa uma pessoa que a gente não gosta num sonho e trabalha compaixão, e trabalha fatores mentais positivos. Ao mesmo tempo que uma mente descontrolada, despercebida, né, desconhecida, autodesconhecida, vai acabar sendo dominada por fatores mentais negativos. E isso é interessante porque no nível mais profundo, que seria o nível tântrico, que a gente tenta trabalhar os sonhos lúcidos, isso, na verdade, também é uma decorrência de uma mente lúcida em estado desperto. É uma mente que não é lúcida enquanto você está acordado, você vai ter sonhos que você vai sonhar com o Chapolin colorado no Titanic. Entendeu? Isso é muito comum, entendeu? As pessoas falam, os meus sonhos é eu fazendo uma marmita pro Harry Potter, entendeu? Colocando no micro-ondas, coisas assim, nada a ver. Porque, na verdade, a nossa mente, ela tem o estado, que é essa coisa da mente multifuncional, ela é realmente um mito, né? A gente não presta atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente segue cada novo pensamento conceitual que surge na nossa cabeça. Eu gosto muito da analogia como se fosse aquele caleidoscópio, né? Tipo, aquele treco antigo de colocar projeção na parede com luz. Então, é como se tivesse alguém apertando um botão e você vai pensando, tipo, o que eu vou comer daqui a pouco? Isso tá ruim, tô com preguiça. Mas e o meu ex-namorado? E não sei o quê, e a minha mãe? E vai passando um monte de informação. Então, na verdade, É a famosa mente associativa, né? Que exatamente, a gente chama. exatamente. Então, quando a gente resolve seguir cada um desses pensamentos, né, se apega a cada um desses pensamentos duais, a gente acaba fazendo uma ginástica mental que não é positiva. Né? A mente ela é como se fosse um músculo também. A gente precisa levar a mente para a academia, fazer uns exercícios, né? Colocar ela para explorar todo o potencial que ela pode nos dar. Uma pessoa que tem... Todas as pessoas têm todos os músculos, mas se ela senta todo dia curvada e não se exercita, não dá aquela corridinha, vai ficar com os músculos cada vez menos explorados. A capacidade que ele poderia proporcionar para ela é menos explorada. A mente é a mesma coisa. Então, quando a gente tem muito esses sonhos, nossa, eu sonhei que eu era uma lagarta e de repente eu virei uma galinha, isso mostra que a nossa mente já está muito acostumada, ela já está no estado crônico, na verdade, de seguir pensamentos duais. Bom, essa parte da lagarta e da galinha eu não entendi direito, mas eu queria fazer algumas observações, né? Achei bem interessante essa questão do... Eu nunca tinha me tocado, apesar desse assunto estar no meu pipeline há muito tempo, assim, acho que a primeira coisa que desde que eu me conheço por gente, eu sempre ouvi, observe seus sonhos, né? E eu sempre sonhei muito. Ultimamente eu ando sonhando menos do que eu sempre sonhei nos últimos anos. Não sei exatamente por quê. Mas também tem algumas questões que você colocou que eu acho bem bacana, que é a história dos sentidos, né? Porque uma das coisas que a gente aprende é que o mundo que a gente vive, né? A forma com que... É como se, assim, a grosso modo, a gente só existisse, o mundo só existisse por causa dos nossos sentidos, né? A gente constrói o mundo através dos nossos sentidos. E que cai um pouco naquilo que a gente falou da última vez, né, que eu comentei, que o ser humano precisa tomar muito cuidado com o que pensa e com o que sente, porque nós somos os únicos seres nesse planeta capazes de criar realidade, né? Porque não são todos os seres, primeiro, que são sencientes, né? Que sentem, literalmente isso. Quando a gente fala em ser senciente, são seres que sentem. Plantas sentem, animais sentem, pedra não sente. Só, né? E tem uma questão aí também que você falou, que é bem interessante, que, se eu encontro o cara que eu não gosto em sonho, vou lá e dou uns tapas nele, isso conta como karma negativo. E que, na verdade, é o que mais acontece na prática. Uhum. Porque o que a gente não sabe, e isso os espíritas explicam muito bem, principalmente quem estuda apometria vai estudar isso em detalhes, muitas vezes
a pessoa está aqui santa, né? Eu não posso ser uma pessoa que faz qualquer coisa errada. Em compensação, aquela raiva, e a raiva às vezes até está no subconsciente. A pessoa nem tem consciência, porque às vezes a própria raiva é um karma de outras vidas, né? E a hora que acontece alguma coisa, a pessoa se segura. A hora que ela vai dormir, ela faz tudo que ela não tinha que fazer, né? E eu sempre achei muito interessante, porque faz parte do budismo falar que isso também gera karma. Tudo que a gente faz em sonho também gera karma. Então, cara, basicamente, a conclusão que eu chego, né, há muito tempo, é que a gente tem que realmente se conhecer como um todo, as nossas várias dimensões. E a dimensão mental, ela é super importante, porque ela é quem direciona de fato as nossas ações. Só que a gente acha o seguinte: eu sou uma santa, né? Toda hora. E fico com essa autoimagem que a pessoa é uma pessoa boa, né? E daí passa aquela coisa que pisa no seu calo, né? Aquele momento mágico que você traz todo, eventualmente, uma raiva que estava dentro de você e você não estava vendo. E daí, quem que você é? Você é as duas coisas, mas a gente tem que saber que a gente é outra coisa também. E que é por isso que o mal existe no mundo. Porque eu não olho para essa coisa que vociferou, né? A raiva, senti um ódio mortal de repente né? E essas energias que estão no nível mental só, ou no nível emocional, muitas vezes subconscientes, é que vão construindo uma realidade no mundo também, né? Então, a gente tem que tomar uma certa precaução com esses pequenos momentos da vida da gente, que a gente é santo, 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 né? De repente acontece uma coisa que eu me deprime, coloca para baixo, ou me faz ter raiva, né? E entender que aquilo precisa ser visto. Isso é importante a gente tratar. Isso é uma coisa que o budismo dá bastante destaque, né? A gente não é nenhuma coisa nem outra. A gente está passando por um processo de integração de luz e sombra, né? Quando a gente se agarra a um rótulo, eu sou um santo ou eu sou um demônio, você vai estar errando nos dois, entendeu? Porque ninguém é uma coisa só, ou uma coisa ou outra. Né? A gente precisa saber lidar com essas duas capacidades que a mente, que envolvem a mente. Então, quando eu entendo que a maioria das pessoas que passa por um treinamento espiritual, realmente elas passam por uma contenção no mundo, na esfera, na camada dos sentidos, né? Que é uma camada muito externa da mente. Ainda é mente, né? Corpo também é mente, né? Dessa coisa de corpo e mente como separados, não é bem assim que é tratado no budismo. O corpo é mente. Só que quando você começa a passar pela essa contenção no mundo dos sentidos, isso não significa que você atingiu camadas mais profundas, como a própria camada intelectual, de raciocínio, de memória e emocional, que é o que normalmente as pessoas tratam como se fosse só isso, como se fosse a mente, né? Então, é interessante para essas pessoas que estão passando por esse momento de prática espiritual que ainda está no nível externo, que estão praticando, por exemplo, um tipo de código moral, de código ético, para poder levar a vida de uma maneira mais evoluída, e ela dorme, tem um sonho, e nesse sonho ela extravasa tudo que ela puder fazer, que é um bom indicativo de que ela pode agora passar para a próxima fase, né? Que é levar para uma fase mental. E eu acho interessante porque, assim, isso é bastante comum a gente estudar, que o cérebro, ele não grava tudo, mas ele não grava tudo de uma maneira acessível, né? Ele não coloca todas as memórias lá num campo acessível, mas ele está fotografando e registrando tudo que você vê, que você ouve, que você sente, fica ali. E essas imagens que são periféricas, né? Elas servem muito dentro do nosso subconsciente. Então, quando a gente sonha e a gente, você falou, não entendi essa coisa da minhoca e da galinha, tipo assim, eu sonhei que eu tava na Avenida Paulista, eu olhei pro lado e tinha um urso, tipo, coisas assim absurdas, entendeu? É porque, na verdade, o nosso subconsciente está falando com uma parte um pouco mais consciente da camada mental, que é assim, eu tava na Paulista, mas eu morro de medo de urso. Já pensou se na Paulista tivesse um urso? Aí você olha pro lado, aparece o urso no seu sonho, né?
Ou que Então, representa o urso para você, e o que exatamente. associado à paulista, né? Que é aquela coisa de Jung que faz a Exato. associação dos símbolos, né? Exatamente. O cérebro, nesse momento que ele se priva da camada externa sensório-motor e ele começa a agir só com a camada mental, urso talvez não signifique urso. Por isso que existe tanta especulação do que é que significa ter sonhado com cobra, e com dente, e com rato. E aí eu achei legal porque algumas pessoas pegam, acordam, eu sonhei com cobra, vou ver no Google, sonhar com cobra. Aí aparece, sonhar com cobra é traição. Gente, assim, pelo que eu estudo, pode ser que sonhar com cobra seja traição para você, mas não para mim. Porque eu tenho uma outra história com a serpente, ou com veneno, ou com o contexto que essa cobra apareceu. Então, no budismo, existe também essa coisa de análise dos sonhos, mas ela acaba que se torna algo tão particular, tão de cada um, porque esses símbolos eles servem de diferentes maneiras para cada um, né? Mas é uma excelente maneira de você fazer uma análise. Olha só o que está. Na verdade, quando eu estou operando totalmente na camada sensório-motora da minha mente, o que está ali na camada emocional, o que está ali se passando na camada mental, na camada de raciocínio. É ótimo a gente fazer esse tipo de associação. E eu acho interessante porque em algumas linhagens do budismo, eles usam uma linguagem mais metafórica e vai dizer, olha, você pode estar suscetível a ataques de energias psicoespirituais durante o seu estado de repouso. E sim, Pode porque não, somos, viu? Viu, galera? e Não é aí que eu vou explicar. pode. Tem que estar muito bem de cabeça para não ser. Nos últimos tempos, pode ter certeza que é. Falo E eu vou mesmo. explicar por que que isso é possível. Na verdade, não é porque existe um fantasminha, o Gasparzinho do seu lado, nem nada disso. É porque esses fenômenos também são produzidos pela sua mente. Assim como quando você está acordado, olhar para o computador também é uma produção da mente. Isso aqui é raio de luz que está batendo aqui nessa tela, ou está sendo emitido pela tela, entra no seu cérebro, é desconstruído pelo seu órgão do sentido visão, reconstruído pelo nervo óptico lá no cérebro e essa imagem é formada. Então, isso prova que o que você está vendo não é o computador, é uma imagem criada pela sua mente. E quando, em algumas linhagens, explica esse possível submissão a energias psicoespirituais, é a mesma coisa. Elas também são criadas pela sua mente. Na E nada é... verdade, não necessariamente nesse momento. Elas foram criadas pela nossa mente em algum momento. Exato. O que rola é que vários cientistas, né? Eu não tenho um conhecimento profundo disso, mas tem muito cientista que fala que a nossa cabeça está cheia de buracos de minhoca. E Exatamente. esses buracos de Então, minhoca conectam a gente com N dimensões, né? a gente E eu acaba vibrando numa frequência que atrai, faz esse buraco de abre um minhoca. portalzinho, né? Exato. Basicamente isso. Exatamente. Então, esse também é é uma linguagem metafórica, mas ela é ótima para a gente começar a tratar exatamente disso, né? Como também a responsabilidade por se abrir ou se fechar é sua. Ela só não é tão evidente, tipo assim, olha, agora eu sou um corpo fechado e me fechei. Não é só isso. É a gente realmente levar a mente para um estado de que ela mesma não abre esse wormhole, né? Não abre esse buraco de minhoca com uma região do universo que está vibrando numa energia que é mais Então, pesada, amigo vamos dizer assim, né? César, tá difícil, hein? Isso aí tá difícil, né? E daí você pegou Então, e mas falou uma coisa que gostaria que você detalhasse um pouco mais para os nossos amigos. Quem sabe você ajuda, inclusive, né? A mim também, principalmente. Apesar de eu não ter lembrado muito de sonhos, eu falo, gente, se eu não estou lembrando de sonhos é porque a coisa tá feia, entendeu? E normalmente, quando eu não lembro de sonho, eu tenho a sensação que eu tomei bronca dos meus mentores, mas tudo bem, né? Porque eu acordo com ensinamento, entendeu? Mas você disse, principalmente para as pessoas que se contêm, né, no aspecto de conduta, comportamento, uhum, eu acho que isso é muito normal, amém, né, que a uhum, gente pelo menos começa a se conter no nível do comportamento dos sentidos, né, e aí os sonhos teriam uma possibilidade da gente poder se aprimorar mais ainda, para a gente se desenvolver mais ainda. Você pode
Dá um caminho aí, explicar É, melhor. esses dias eu estava conversando com meu namorado, ele falou, nossa, eu tô sonhando muito agora. Aí eu respondi para ele, olha, você tá meditando tanto, se você não estivesse sonhando, eu ia achar que você não tem alguma coisa estranha. Porque o que acontece é, a mente é como se fosse uma cebola, né? Ela tem várias camadas, até a casca. Então, a camada mais externa é essa camada sensório-motora de relação com o mundo exterior. E aí ela vai trazendo para dentro. O processo meditativo, seja ele qual for a técnica, mas principalmente aquele que é indicado no começo, que é o de atenção focada, a primeira coisa que você faz é trazer uma certa contenção para os seus sentidos. Né? Você fecha o olho, você se cala, esse processo de interiorização, na verdade, não vou deixar os meus sentidos me guiarem para todos os lugares, vou começar a perceber como que a minha camada mental está levando. Então, Assim, só para o pessoal não se confundir muito, Sim. esse processo de interiorização, onde a gente, você falou bem, né? Você vai se aprofundando, mas num primeiro momento, o que a gente faz é justamente percebê-los, coisa que nós não fazemos normalmente. Exato. Então, a gente primeiro percebe e vai soltando. E se soltar é que leva para esse nível que você está falando. Porque o que acontece é que a maioria das vezes a gente nem os percebe. A gente não está presente. A gente está só na mente. Exato. Né? Então, é muito importante a gente entender que para você abandonar alguma coisa, você precisa saber que ele existe. Sim. Porque você vai largando ele conscientemente. Porque é importante falar que não é um processo de repressão, é um Isso. processo de consciência, mas relaxado, mais atento, né? Então, Sim. você deixa os sentidos todos, na verdade, sob seu controle, não o seu eu sob controle dos seus sentidos, sendo puxado, levados por eles, né? Eu estava só fazendo um parênteses, a minha irmã que tem um santuário, ela tem macaco, né? E aí eu estava observando como é que o macaco pensa. E aí eu entendi por que se usa essa analogia nas tradições espirituais, que a mente é um macaco picado por um escorpião da raiva e bêbado pelo álcool do desejo. Porque, coitadinho, o macaco é a coisa mais fofa, mas assim, ele vê uma coisa, ele faz um barulho, aí ele vê uma comida, ele pega a comida, aí ele bate no não sei o quê, a mente dele é completamente destrambelhada. É Então, distraída mesmo, né? Não distraída. consegue Então, concentração. voltando e fazendo esse link, essa analogia que se faz, olha, a mente é um macaco bêbado picado por um escorpião, então você imagina como é que a gente está, na verdade. Então, o processo meditativo, a primeira fase dele é sim trazer essa atenção, essa consciência para os sentidos e ir limitando a atuação dos sentidos para que eles, na verdade, nos obedeçam, não que a gente vire escravo deles. Esse processo pode demorar anos de você dominar completamente e conter os seus sentidos de uma maneira gentil. Nesse momento, é muito comum que as tradições espirituais, seja qualquer que for, ela te apresente um código moral, porque isso é exatamente uma meditação para não seguir os seus sentidos. Então, ela vai dizer, olha, não faça tal coisa. Ou seja, não deixe os seus sentidos, o seu impulso te levar para fazer tal coisa. Tipo, não bata nas pessoas, não mate, não roube, entendeu? Tenha uma vida sexual saudável. Enfim, até de se alimentar também, né? Existem muitas tradições que vai falar, olha, se alimente de uma maneira moderada, evite tais alimentos, procure consumir tais outros alimentos. E tudo isso é normal. Então, quando a gente está nessa fase, que, de novo, pode demorar anos ou vidas para a gente conseguir evoluir de uma fase para outra, né? É normal que as pessoas adotem um código moral ou comportamental que ele tome um protagonismo, mas ele não é protagonista. Ele é uma fase. Então, nesse período, corre-se o risco de você exagerar na contenção atenta, gentil, consciente, e isso virar uma repressão. E aí o que acontece quando você tem um sonho que ele está completamente distoante com aquilo que você está vivendo, é legal você, em vez de você se desesperar, oh meu Deus, eu estou tendo sonhos que eu sou violento, mas na vida, quando eu estou acordado, eu não sou violento. Em vez de você se desesperar, a gente acolhe. Olha, realmente, no mundo externo, eu já estou com certo controle, mas ainda na minha cabeça, nas áreas periféricas da minha mente,
tudo isso está do mesmo jeito. Então é legal agora eu começar a dar atenção para isso, entendeu? Porque senão a gente pode perder tudo e essa parte mental que estava lá, essa sementinha pode brotar e você perde todo o seu trabalho que você estava fazendo só nessa camada externa, né? Isso é um indicativo bastante interessante para a gente usar os sonhos como ferramenta e não como motivo de especulação ou até superstição, né? Na verdade, a gente está fazendo uma análise lógica e espiritual sobre esse fenômeno que é o sonho. O pessoal recomenda muito o treinamento hoje dos sonhos lúcidos, né? Justamente para que você possa ter o controle sobre aquilo que você está fazendo durante o sonho, né? Você pede mesmo, tem até... Tá nos ensinamentos isso, né? Dessa parte um pouco mais tântrica, como que você lida com os sonhos com o intuito de transformar aquilo que pode estar se repetindo. Eu não sou muito boa de sonho lúcido, sinceramente, eu acho que eu nunca consegui fazer um sonho lúcido, mas eu lembro de ter sonhos repetitivos que eram muito engraçados. Por exemplo, já na vida adulta, eu lembro que eu sonhava com cenários específicos. Então, assim, tem uma parte de mim que gosta de hotel. Sonha muito que está em hotel, os mais diversos hotéis. E dentro desse hotel, muitas vezes eu me perco também, que também tem uma simbologia. Agora, teve uma coisa que um lugar que eu sonhava muito, faz tempo que eu não sonho ou que eu não lembro disso, e que uma vez eu perguntei, né? Porque eu comecei a perceber que eram dimensões da minha mente, esses sonhos sempre parecidos, né? Então eu tinha um sonho que quando eu estava nesse ambiente que parecia uma cidade, sabe quando as cidades imaginárias, né? Tudo era subida, descida, sabe? Era uma coisa íngreme, que são coisas que eu não gosto muito, né? Na realidade, que parece que são coisas que exigem esforço. Para mim, sempre que tem subida, descida, curva, é porque Parecem não, exigem, né? é. E daí um dia me ocorreu de perguntar para os meus mentores, né? É uma dimensão da minha mente isso? Daí confirmaram, né? Porque assim, bem sim, não, né? Não tem muito papo. Eu falei, daí eles pegaram e falaram que era minha dimensão emocional. Era assim que eu via as minhas emoções. Eu falei, tô entendendo. Então, Para quem não tem a sorte de contar com essa ajudinha, a é, gente pode acabar observando que isso também é uma criação da mente. Tudo é uma criação da mente. Essa sim, dimensão tudo é emocional uma também é uma criação da criação mente. da mente. E aí a pergunta que fica é possível controlar? É possível... é possível controlar, é possível transformar, é possível facilitar. Porém, não é um trabalho tão evidente, como eu te falei, não é simplesmente falar, agora transformei. É um processo, e esse processo, ele depende de meditação, ele depende de transformação das suas emoções, e a transformação da emoção, ela não é uma mágica também do Harry Potter, né? Vou transformar essa raiva em energia. Podia, Não, né? Podia ser. podia, Opa, mas não opa. é. Então, na verdade, esse processo de transformação ele envolve prática, ele envolve readequação, ele envolve familiaridade e envolve a nossa grande amiga que é a meditação. Então, mas me ocorreu uma coisa aqui agora, entendeu? Será que não é, César? Por quê? O que é uma magia, de fato? Se tudo é mente, porque tudo é mente, né? Eu acreditar plenamente naquilo. É eu abdicar, desapegar daquilo que eu acredito, né? E realmente entregar para uma nova ideia, né? Magia, basicamente, eu acho que é bem por aí, sabe? O resto né? Porque se eu
às vezes, a gente fica muito limitado pelo nosso próprio sistema de crenças, né? O que que me impede de ser luz e sombra, sombra ou luz? É o que eu quero ser, a imagem que eu tenho de mim mesma, né? Então, eu não sei se às vezes realmente a mudança está a um estalar de dedos e a nossa mente é que bloqueia isso, ou se realmente não funciona que nem a posição de Harry Potter, entendeu? Né? Eu tenho dúvidas, eu tenho muitas dúvidas. Cada vez mais eu tenho me arriscado nesta coisa de. E para isso a gente precisa ter muito. É assim, é corpo, palavra e mente, né? Eu acredito, eu ajo, né? O famoso crer para ver e não ver para crer. E eu desejo que seja assim. Eu estou me arriscando nesse caminho. Quando eu uso essa metáfora de dizer que não é num passe de mágica, não é no passe de mágica da Disney, né? Que é o Bibi de Bob de Bum, pum, mudou tudo. Mas a gente pode entender que sim, é uma mágica que demora ali, principalmente o tempo que você se precisa para se entregar com dedicação para essa transformação, para essa readequação, e é um processo de familiaridade, né? Na verdade, tudo é possível porque tudo é mente. Então, a gente tem que se familiarizar com aquilo que é positivo e não com aquilo que é negativo. A gente tem que deixar esse apego com o que é negativo. Mas trazendo isso para a esfera de volta do sonho, mais uma vez fica o convite de usar o sonho não como uma mera especulação ou algo a não ser dado atenção, e sim como uma grande ferramenta para auxiliar nos processos de transformação emocional e espiritual mesmo, né? Ele é um termômetro, ele está mostrando o que está acontecendo em camadas mais profundas da nossa mente, que não é só essa camada externa que a gente chama de realidade. Essa camada externa definitivamente não é a realidade. É que a gente gosta de dizer que é, mas não é. Então, quando a gente fala por exemplo, treinar o sonho lúcido, ele é um treinamento que acontece enquanto você está em estado desperto. Ele não acontece quando você está sonhando, né? E aí eu vou fazer de novo um Então, link com uma explica coisa. direito isso, que você está enigmático hoje. Uma Explica coisa direito isso. enigmático é ótimo. É, o sonho lúcido ele mostra a lucidez da nossa mente em todos os momentos. Se a gente tem um sonho lúcido é porque a gente está acordado com consciência. Como que isso vai acontecer? Trazer a consciência para o estado desperto, acordado, é através da atenção consciente, não da repressão. Uma ótima ferramenta para que isso aconteça é a gente treinar a meditação em atenção focada. Sim, é o mesmo treinamento que a gente faz aqui, a gente leva para o outro lado, é isso? Exatamente. Perfeito, Exatamente. Um treinamento maravilhoso. diário de mindfulness, ele vai permear todos os estados da sua vida, os conscientes e os inconscientes, Bacana, bacana. né? Então, Gostei. o sonho vai entrar dentro disso. Isso é uma parte importante. E diametralmente oposto a isso é aquela pessoa que tem distúrbios de sono. Isso já mostrou, isso evidencia um estado de deteriorização do processo mental que já extrapolou a possibilidade de você tratar isso com a meditação. Então, pessoas que têm sonambulismo ou aquele sonho terror noturno, né? Você já passou por uma esfera que ela está transbordando a camada mental. Ela já foi para o físico, né? Tem pessoas que falam enquanto estão dormindo e estão falando porque estão sonhando, ou seja, ela deveria estar no estado de recolhimento do sistema sensório-motor, mas não está. Ela está ainda fazendo o link, então ela fica que nem um zumbi. Né? Ela está sonhando com o urso na Paulista e ela está lutando com o urso na Paulista ao mesmo tempo, mexendo o braço. Né? E isso é interessante porque eu posso garantir que todo mundo, em um momento ou outro da vida, teve esse tipo de sonho. Aquele sonho que você não consegue acordar, aquele sonho que fala, eu já sei que eu estou sonhando, eu quero acordar, mas você não consegue. Né? Eu mesmo tenho uma experiência muito engraçada que é assim, determinados sonhos com determinadas pessoas que me causam
um vórtice emocional mais profundo, às vezes eu tenho vontade de falar umas verdades na cara dessa pessoa. Falei, Normal. agora que eu encontrei você, que eu não encontro você há anos, eu vou dizer tudo aquilo que eu tô pronto para dizer para você. Só que como eu tô dormindo, eu acho que eu fico fazendo e não falo, porque eu tô dormindo, eu não consigo mexer minha boca. E aí, essa Mas você não informação fala no volta. sonho? Não falo no sonho. Essa informação volta para mim no sonho. Eu falei, gente, eu tô pensando, eu não consigo dizer por que eu não tô conseguindo dizer. Isso traz uma agonia enorme toda vez que eu tenho esse Interessante. tipo de sonho. E isso é um grande indicativo de coisas que eu posso resolver quando eu tô acordado e não quando eu estou dormindo. Eu preciso resgatar o que essa pessoa simboliza para mim, o que a história que eu tive com essa pessoa simbolizou para mim e resolver isso de uma maneira consciente e desperta, porque quando vai só para a camada mental, eu não tenho condição de fazer. Isso é o termômetro da mente. Olha, aqui não tá bom. Volta lá, volta nessa pessoa. Eu já percebi que quando eu tenho sonho premonitório, parte do sonho é meio desenho, sabe? Eu lembro Olha só. direitinho que isso começou a ficar claro para mim quando eu saí de Santander, que eu tinha um plano lá de demissão que ia acontecer pós-fusão dos dois bancos, Banespa e Santander, e na véspera do dia e eu tinha pedido que se fosse acontecer mesmo, eu queria sair. Eu tinha pedido, mas me arrependi depois, para falar a verdade. Então, não foi tão gostoso assim, mas eu sei o que eu tinha feito. Mas eu tive um sonho, desculpa aqui o helicóptero, eu tive um É a sonho, Zelda Mello passando. eu tive um sonho que vinha um guarda na minha sala me escoltar para fora, porque eu tinha um nível que mexia com informação confidencial, não sei o quê, e muitas vezes, quando você tem um desligamento, ou tinha na época de banco, né, era um pouco meio assim, ó, não dá, tipo, as pessoas, é uma praxe, default, né, para não pegar informação, nem nada, sei lá. E nesse dia eu falei, eu vou ser dispensada hoje. E eu comecei a perceber que toda vez que eu sonhava com um misto de desenho animado, porque eu guardo era um desenho animado, era meio um sonho premonitório. E também quando eu sonho com pessoas que não é para eu saber quem é a pessoa e eu conheço a pessoa, eu posso conhecer ou não, ele vem como uma figura conhecida, um ator, entendeu? Para não saber quem é, Uhum. né? Então, assim, realmente é uma coisa muito interessante ficar observando os sonhos, né? Não, a mente é riquíssima. Riquíssima. Olha só o tanto de informação que você escolheu inconscientemente, mas foi você que escolheu para se Sim, comunicar consigo própria, sim. né? E tem uma coisa que eu percebo que é muito interessante, eu venho observado. A minha mãe, como ela tem mal de Parkinson, quando ela tem umas pioras, ela fica meio depressiva. E daí, o que faz, né? Toda pessoa fica meio depressiva, ela dorme muito. E ela sonha muito. Isso eu percebi isso lá atrás. Hoje ela está bem melhor com medicamento novo. E o que acontece? A pessoa, ela quer desligar desse mundo que ela tem Uhum, problema e ela quer ficar naquele mundo que ela pode fazer tudo. uhum. Então, ela não dorme, na verdade. Ela fica num limbo que ela não descansa, porque ela dorme o tempo inteiro, mas esse dormir dela não é um dormir. Ela simplesmente ela consegue um estado que ela não tem limitação. E eu já percebi através de amigos que têm pessoas idosas perto com doenças sérias que isso acontece muito. A pessoa E, prefere ficar na ausência do corpo. e aí, Cris, a gente chega num ponto que é bastante sensível agora por esse período que a gente está vivendo, que é o uso de antidepressivos, que eles têm como efeito colateral
a ocorrência de sonhos lúcidos. Eles não são sonhos conscientes, eles são sonhos que parece que você saiu desse mundo e foi para outro. E você dorme e vai para uma outra situação, então você realmente não descansa. Eu não sabia E aí, disso. sim, e aí algumas pessoas vão se queixar para os... E tem vários medicamentos que causam isso, não são só antidepressivos. E aí as pessoas se queixam para os médicos e os médicos vão e entucham um remédio que é um ansiolítico para você dormir, para você capotar. Só que isso vicia. Então você vai entrando num ciclo, né? De, olha, eu tomo um remédio para isso, um para dormir, um para acordar, um para ficar acordado, um para dormir bem, um para dormir com sonho, um para dormir sem sonho. E isso é É um péssimo. angu para dar merda. Assim, na linguagem direta é isso mesmo. Porque isso é uma questão interessante, né? Que a gente, em algumas tradições do budismo, também a gente fala muito de chakras, e esses chakras estão ligados com glândula. Por quê? Porque a glândula, na verdade, ela é um esguicho de hormônio. E os hormônios são quem regulam as nossas emoções. Então, quando você tem determinada ação que estimula alguma dessas glândulas, ela faz de hormônio na sua corrente sanguínea, isso vai para os seus neuroreceptores e tudo mais. Esse hormônio e a glândula, eles estão atuando como um intermediário entre o mundo mental e o mundo físico, e o mundo grosseiro, denso, que a gente está vivendo. Quando a gente começa a colocar agentes externos, como remédios para regular todos esses neurotransmissores para casos que não são necessários, né? Que não é medicinal, na verdade, você só está querendo, você está com preguiça de trabalhar isso no nível mental. Então você opta por tomar um remédio. Você causa um desequilíbrio enorme no âmbito energético. E o seu sonho vai apontar, gente, tem alguma coisa que está muito errada aqui, me ajude, entendeu? E você Então, começa a ter uma série de sonhos complicados. e eu lembro que uma das vezes que eu achei mesmo que minha mãe fosse morrer, a gente ficou bem preocupado, foi uma dessas quedas que ela teve, né, da doença, que ela ficou meio depressiva até ela ajustar, e que a gente percebeu que ela estava meio deprimida e levamos ela no médico, acabaram que deram antidepressivo para ela, só que eu esqueci até disso, realmente, ela ficou 3 dias dormindo, mas que você via que ela não estava dormindo, porque a minha mãe, ela tem uma coisa de sonhar em movimento, ela não chega a ser sonâmbula, mas ela se movimenta, ela ri, ela fala, né? E a gente começou a ficar super preocupada, porque eu falei, ela não acorda, mas ela não está dormindo. E ela foi retesando, o corpo dela começou a endurecer. E eu fiquei desesperada, eu falei, cara, minha mãe vai morrer. Porque ela não está dormindo há 3 dias, apesar de parecer que ela está dormindo há 3 dias. Uhum. Dá para perceber que ela está em atividade 24 horas. E daí a gente ficou pensando qual era o remédio novo que ela tinha tomado, que o médico tinha receitado, o que podia ser. E a gente chegou à conclusão que era ansiolítico e por conta e risco, né? Nós fizemos uma doideira, a gente tirou, parou de dar. Amém, que o que aconteceu? Dela dormiu de fato, dela não acordava. E daí a gente falou, nossa, que desespero, levamos ela para o pronto-socorro, a gente deixou ela dormir um tempão, mas tipo, deu 24 horas, eu falei, não, tem que acordar essa mulher, chamamos uma ambulância, tal, não sei o que, fizemos merda. Mas aí chegou no hospital, ela simplesmente falou, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Estava ótima, não tinha mais nada. Todo o pavor que nós passamos com ela 3 dias, né? E eu não estou dizendo que isso acontece com todo mundo. Eu estou falando que é o caso que aconteceu com ela. Pelo amor de Deus, não sigam isso como uma verdade. Tem alguém que está passando por isso parecido, não faça a mesma coisa, né? Porque cada um tem uma experiência, a gente nunca sabe qual é a da pessoa em particular. Mas foi uma doideira isso, cara. Eu Sim, tinha esquecido que é ela estava. interessante isso, porque depois que inventaram os primeiros ansiolíticos, né, e hoje em dia a gente tem ansiolíticos mais modernos, que causam menos efeitos colaterais, que são muito necessários, né, são remédios, né, e Sim, podem e devem ser usados. sim, Mas sim. quando começou a onda do Rivotril, todo mundo achou que isso ia resolver os problemas.
Isso não é que vai resolver todos os problemas, não é uma pílula mágica, né? Ele é um remédio complementar. E aí, que nessa parte do mental e do sonho se influencia muito, e eu sou bastante entusiasta das medicinas mais tradicionais, como a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, a medicina tibetana e tantas outras, porque o médico nessas tradições de medicinas integrativas, que são complementares à medicina alopática normal, eles têm um olhar global espiritual sobre a pessoa. Ele não olha a substância apenas como uma molécula que vai fazer a comunicação de duas substâncias ali. Ele vai fazer um olhar global mesmo, É em holístico 360 mesmo, graus, né? É o holístico. famoso Então, ele holístico. entende que, na verdade, essa molécula, essa substância, ela tem uma energia ali que, se ela tiver de mais ou de menos no corpo de uma pessoa, isso afeta camadas mais profundas da sua própria mente, né? E é por isso que, às vezes, você aliar o tratamento tradicional, às vezes não, acho que sempre, para quem tem a chance de aliar um tratamento tradicional, até de distúrbios de sono mesmo. A gente tem o Instituto do Sono, que é super conceituado aqui em São Paulo. E eu conheci uma neurologista do Instituto do Sono que tratava também com acupuntura, porque você tem um olhar mais global sobre o ser enquanto energia, né? Enquanto ser energético. Então, para quem tem essa chance, conseguir aliar os seus distúrbios de sono, de sonho, os emocionais, os psicológicos, com toda essa possibilidade de alternativas, de terapias alternativas, isso é maravilhoso. Então, mas por que que eu lembrei disso, né? Porque apesar de ela claramente estar com distúrbio de sonho, né? De sono, para ela estava sonhando, você concorda? Uhum. Para ela estava sonhando. Aquilo para ela era sonho. Estava no nível onírico, né? Sim. Quer dizer, não sei se ela estava percebendo que ela estava se mexendo. O sonâmbulo percebe que ele está se mexendo? Não, mas não é um sonho de fato, né? Agora, uma história que me marca muito relativa a sonhos que realmente fala o inferno é aqui, né? O inferno está na nossa cabeça mesmo, né? Não precisa de outro. É uma história que o Lama Michel conta de uma pessoa conhecida da Sangha que ela teve no hospital em coma, uma moça durante um tempo, e que, se não me engano, né, durante todo o período que ela esteve em coma, ela se via sendo estuprada e queimada, uma coisa assim, ininterruptamente, né? Então, quer dizer, provavelmente a mente dela, quando ela entrou em coma, acessou uma dessas dimensõezinhas, né, que a gente gostaria que ficasse fechada, por que motivo a gente não sabe. E eu lembro que quando eu ouvi essa história, eu falei, realmente, o inferno está na nossa mente, né? Não precisa passar pela coisa, porque o que a gente vive como. Porque imagina o que foi para essa pessoa, o nível de trauma que isso pode ter reavivado ou causado no corpo dela mesmo. Porque ela voltou e lembrou disso, né? Então, até que ponto, como é que está tudo interligado aqui dentro da nossa cabecinha? O que, que é sonho, o que, que é distúrbio de sono, o que é o que acontece com a nossa mente quando a gente está em coma, né? Como é que essas coisas todas devem se unir? Por mais que tecnicamente, né, de repente, se a gente coloca os eletrodozinhos assim, eu acho que tem muita coisa ligada à região do nosso hipocampo e tálamo, né? Eu acho que existem áreas do nosso cérebro que são atemporais, né? Então, e a própria ciência espírita da apometria explica bastante coisas, né? Isso demanda, né, estudos bastante aprofundados para saber exatamente qual que é o mecanismo e como que isso pode ajudar, o conhecimento sobre isso pode ajudar cada pessoa. E a gente, assim, a priori tem diferentes visões sobre isso, né? Eu sou de uma corrente de que diz que o cérebro não guarda informação da vida passada. O cérebro, como órgão criado nesta vida, ele só tem informação desta vida. O que fica de informação de vidas passadas, na verdade, é uma tendência gravada no contínuo mental, e aí é de uma maneira sutilíssima. Mas é a corrente a qual eu estudo e que eu
me Então, filiu, mas eu sei que existem estudos diferentes sobre isso, né? quando eu aplico o reiki na minha mãe, por exemplo, eu percebo que eu chego a ver essa região aqui do hipocampo sendo trabalhada no reiki, né? Que é espaço da memória, não sei o quê, porque eu já percebi que ela é uma coisa de ter um pouco de preocupação, e ela se defende com raiva, como eu já contei, né? Brincando com a forma que ela se defende do medo, mas se fosse fazer um cruzamento, eu acho que ajudaria bastante, porque eu tenho uma teoria que as linhas filosóficas, elas se ajudariam muito se elas juntassem conhecimento, sabe? Uma vez o Lama Rinchen me falou que o próprio budismo tibetano, apesar de ter 7 linhagens, cada uma detém, de uma forma um pouco mais profunda, um determinado conhecimento, né? E ele estuda bastante, eu não saberia dizer, mas ele diz que cada uma das escolas tem um aprofundamento específico num tema. Sim. E eu tenho uma teoria que isso acontece entre todas as religiões, né? Entre todas as religiões. E uma das coisas que eu aprendi estudando a apometria espírita, é que a gente tem um chakra coordenador que regula a interferência dessas vidas, dessas que a gente chama de subpersonalidades, que são influências, seriam esses contínuos mentais que a gente traz. E o mais interessante foi saber que a gente tem pelo menos uma atuando em cada um dos chakras principais, e cada uma dessas subpersonalidades tem mais 7. E daí falou, opa, eu já vi esse número, 49 dias do bardo, né? 7 vezes 7, 49, tem coisa aí, né? Vamos lá. Pela primeira vez me fez sentido os 49 dias do bardo. É como se em cada dia, cada um dos dias, a pessoa revivesse alguma coisa que ela tem ainda para solucionar. E como é que ela passa, ou porque ela viveu, e como é que ela passa por cada um desses, né? Olha, Cris, é uma excelente teoria que merece ser mais estudada. Não, Eu assim, mesmo não não, tenho eu não conhecimento tenho. sobre isso. Na verdade, quando eu vi isso, esses 7 vezes 7, eu falei, eu conheço esse número, entendeu? Eu nem falei na hora, né, para as pessoas, porque nem eu tenho condição de explicar muito o que é o bardo, né? Mas eu acho que se a gente, e eu entendo, inclusive, porque o budismo ele é tão preocupado em familiarizar a mente com os aspectos. É uma outra abordagem, né? Simplesmente eu, em vez de trabalhar nos fantasmas, eu trabalho a minha mente para ignorar os fantasmas, não é mais ou menos assim, ou para acolher os fantasmas. É um outro método só. Acolher. Eu gosto muito É um dessa outro linguagem método. da acolhida. É onde você pega e vai transformando a sua mente atual na maneira mais pura de expressão possível. Quer dizer, isso dentro da minha ignorância é o que eu consigo entender, né? E por isso que as pessoas realmente precisariam praticar todos. Eles dão tanta ênfase nas práticas, né? Você Porque, vê bicho, por que que eu escolhi esse sonho, como que essa temática sonho deu bastante discussão interessante, porque eu acho que a humanidade, os praticantes, os buscadores de espiritualidade precisam sim de um termômetro para saber como que tá. E aí? Estou praticando meditação, estou praticando um código moral de conduta, um código ético, estou querendo buscar evolução espiritual, como que eu tô? Qual nível que eu tô? E aí você faz uma coisa que o pessoal da pedagogia Waldorf faz muito, leva isso para o seu sonho, organiza suas ideias lá no seu estado onírico, né? Vê como que o seu subconsciente está se comunicando com você mesmo, quais são os símbolos utilizados, e vai estudar você. Tem coisa mais gostosa que estudar a si próprio? é verdade. Eu acho que tem vários graus, né? Acho que no nível grosseiro, primeiro, veja como está a sua vida no nível grosseiro. Se Sim, aparentemente tiver tudo bem, comece a estudar o seu nível mais sutil, né? exato. Vai vencendo etapas,
Porque, e assim, cérebro é uma coisa que a gente começou a estudar no final do século passado. Então, assim, vai ter muita coisa que a gente vai descobrir ainda, né? E eu acho que vai precisar de cientista muito corajoso, né? Para também estudar algumas coisas que parecem muito improváveis, né? O que a gente não quer ver, ou o que a gente não quer acreditar, ou também que seja um caminho de grandes soluções que não necessariamente as pessoas querem ter, né? Porque Cris, para encerrar, eu queria dar um conselho do como que a gente pode treinar esse pensamento lúcido no sonho. É uma prática que eu tenho feito, ela independe de tradição religiosa em si, mas eu queria compartilhar isso com as pessoas. Eu tive bastante problema, só dando uma introdução, eu tive bastante problema com sono nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Bastante problema com sono. de E falta de também eu tive, dormir ou do sono agitado? não, de sonho perturbado mesmo. Dormir, eu dormia bastante. O problema era essa coisa de não descansar. E, e também do uso de um remédio que eu precisava tomar que me fazia ter sonhos muito vívidos, isso me cansava e uma coisa parecida, parecia que eu estava num videogame o tempo todo, não saía daquilo, não saía daquilo, e eu fui na médica que tinha me receitado, ela falou, olha, você precisa tomar esse remédio, só que se você está cansado, não toma aqui um Zolpidem. Eu falei, eu não vou tomar isso, eu vou dar um Que é jeito. isso? Para que você... Zolpidem é um hipnótico, é um daqueles mata-leão que você toma e dorme totalmente inconsciente, acorda no outro dia achando que você dormiu 3 segundos só para você dormir. Eu Tipo, falei, eu você não vou colocou o tomar leão isso. na jaula, né? É. Literalmente. Aí eu comecei a estudar mais essa temática do sonho, principalmente por causa de alguns sonhos premonitórios que começou a acontecer comigo. E aí eu acabei aplicando uma técnica de meditação budista que diz o seguinte: antes de dormir, a gente pode fazer uma meditação de atenção focada, de respiração, desde que a gente dê o comando para o cérebro que esta meditação é para dormir, né? Não é assim, eu estava meditando e caí no sono. Então, você conscientemente traz a atenção para a respiração para o momento do sono. Vou agora diminuir a frequência de pensamentos, diminuir a frequência de adesão ao meu sistema sensório-motor e relaxando calmamente, principalmente unindo a técnica de inspirar num tempo e expirar no dobro do tempo. Então, eu inspiro em 1, 2, 3, 4 e expiro em até 8. Isso seria maravilhoso, com a luminosidade reduzida, confortável, do seu cobertorzinho ali, bem gostosinho. E a motivação de trazer de fazer essa meditação de atenção focada é algo que você gostaria de realizar no próximo dia. E eu tenho feito isso com treinamento em compaixão. Eu faço uma análise como foi o dia vivido, acordado, quais momentos eu não tive a compaixão, quais momentos eu tive, eu apliquei bem regozijo por aquilo que eu fiz de positivo, faço as minhas práticas de purificação para aquilo que eu poderia ter acertado ou feito melhor, e coloco essa intenção, não é planejar, não é aumentar a atividade cerebral. Olha, então amanhã eu vou planejar e eu vou fazer uma doação na Praça da Sé, levar 50 cestas básicas. Não, é realmente colocar a intenção. Amanhã terei um dia mais É o compassivo. desejo, né? Fazer essa afirmação, né? Eu gosto muito do que você me sugere. Eu me permito ser compassivo, eu aceito ser compassivo. Esse tipo de comando que você dá para o seu subconsciente, ele é maravilhoso, ele é mestre, entendeu? Porque eu acho que esse é o mesmo tipo de comando que está por detrás dos mantras. Que mantra está falando mais ou menos isso. Eu sou o amor, eu sou a compaixão, né? Então eu coloco essa intenção, faço essa meditação respirando em um tempo e expirando no dobro, e me entrego com felicidade para o sono. E é isso que eu estou falando, se entrega com felicidade para o sono, é o seguinte: quando a gente morrer, no momento fatídico e feliz da nossa morte, a gente precisa morrer feliz, ou pelo menos sem arrependimento. Mas o melhor é que morra feliz. E aí a gente pode ir ensaiando. Eu vou dormir feliz, né? Joga esse comando para o cérebro, joga esse comando para a mente. Estou indo dormir feliz, eu aceito a compaixão, amanhã terei um dia compassivo e dorme.
Agora E aí, no outro dia, quando a gente acorda, isso assim, não foi de uma hora para outra, tá? Foi uma mágica, ela só não foi uma mágica miojo em 3 minutos, mas foi uma mágica. Esse processo, em alguns dias eles já deram bastante mudança, e em alguns meses eles me tiraram esses sonhos, e em outros meses, um pouco mais de tempo, eu saí do remédio. Então, são terapias integrativas, né? Eu não estou falando para ninguém deixar os remédios, tá? Não sou Sim, médico. Eu sem só estou dúvida. dizendo que a gente pode acrescentar. Porque, de fato, gente, o remédio existe porque ele tem uma função. Eu mesma não dou aula de meditação para quem tem distúrbio severo da mente sem acompanhamento médico ou medicação. Não dá. Simplesmente é perigoso, né? Então, quando a gente fala de medicação, não é demonizando, não, né? É simplesmente fazendo alguns comentários. Agora, cara, você lembrou uma coisa que é sensacional e que eu acho que é essencial para você conseguir fazer esse processo direito. E muito pouca gente sabe que o budismo faz isso, que é uma, um confessionário dos maus, né, das más ações de corpo, palavra e mente. A gente não tem padre, mas a gente tem uma prática no budismo e que pouca gente sabe ou pouca gente faz, que é reconhecer aquilo que eu te fiz de negativo. Isso é recomendado para ser uma prática diária. E, sinceramente, eu acho isso essencial para você conseguir dormir pensando em felicidade. Porque se você está mentindo, se a gente está mentindo para a gente mesmo, né, de que eu sou bom, eu sou maravilhoso, não tem como esse negócio não aparecer na cabeça na hora que eu durmo. Então, a hora que eu pego, é uma prática maravilhosa, foi muito bem lembrado, né? Que você pega e reconhece em todos os momentos do seu dia que você, né, teve algum tipo de, entre aspas, né, falha de corpo, palavra ou de mente. Né? E você sente muito para você mesmo, não é para o outro. É a sua vida. O outro, na verdade, pode se livrar de você. É o que eu falo. O outro se livra da gente. Quem não se livra da gente é a gente mesmo. Né? A gente precisa ficar ligado nisso. Né? E eu falo assim, cara, isso podia ter sido melhor, né? E eu mesmo me concilio, faço as pazes comigo mesma em relação a isso. E daí sim eu posso entrar no estado de felicidade, né? Alguma coisa que me leve e ter essa aspiração, e é quase que para mim uma alavanca para ter uma aspiração É. de ser melhor. Eu não vou dar spoiler, porque a gente já planejou um Caminhando no Dharma sobre culpa, e no budismo a gente não trabalha com culpa, a gente trabalha com resiliência, mas se você assistir esse vídeo aqui sobre sonho e chegar nessa parte, aí você fala, vou ver então, o vídeo lá sobre como lidar com a culpa, como eu transformo isso. Então, de qualquer maneira, independente da culpa, olha, César, vou dar outro spoiler, eu vou falar assim, quem precisa de culpa se tem o karma, né? Filosofia que tem karma, culpa tanto faz, entendeu? É só uma forma sei lá, diferente. Mas eu acho que isso, no fim das contas, a gente queria falar sobre sonho, mas a gente falou sobre um monte de coisa super rica, né? Incluindo o sonho, que é vamos observar a nossa mente em todos os estados e vamos observar o que ela está querendo dizer para a gente. Eu acho que é isso, né, César? A gente aqui não é mestre tântrico para ficar dando Não, eu já aula de nem tinha yoga essa pretensão de tantra, eu só queria É, mesmo falar como que a gente usa e como a gente explora as ferramentas que a mente dá. A mente é que nem aqueles. Ai, Cris, agora me lembro a minha infância. Quando eu era pequeno, meu pai me deu uma vez um estojo que era bem dos anos 90, que ele tinha tudo: ele tinha tinta, tinha canetinha, tinha giz de cera, tinha lápis. Era uma maravilha. Aquilo, quando uma criança ganhava aquilo no Dia das Crianças, era uma beleza. Então, a mente é isso, entendeu? A mente é esse estojo que tem tudo: tem tinta, tem canetinha, tem giz de cera, tem borracha, tem régua, tem tesoura. Só saber usar.
E para quem quiser entender um pouco mais, você tem alguma dica de livro de sutras, né, de ensinamentos que falam isso que você está falando? Só em Eu não inglês, tenho, né? porque eu não li, porque isso aqui são ensinamentos que eu fui buscar oralmente com os meus mestres Ok. e tive a sorte de receber. Em português, tem livros do Tenzin Yangyal e do Alan Wallace sobre... Então, se vocês colocarem Yoga dos Sonhos no Google, vai lá no Santo, né, que você acha tudo, com esses dois nomes, Alan Wallace e Tenzin Yangyal, né, que é um mestre bom, incrível. Vocês acham os livros em português, acham vídeos, e daí vocês podem se aprofundar um pouco mais nessa questão do yoga dos sonhos, propriamente dito, né? Então é isso, gente. Até o próximo Caminhando no Dharma. A gente se encontra em breve.